Shalom Lekulam, Shalom Sadikim. Estamos de volta agora com a Parashá Devarim. E para os que estão assistindo ao vivo, continuidade do nosso serviço Shaharit, que começou lá pelas 9h30 hoje. Hoje começamos certinho no horário. E para os que estão assistindo conosco gravado, quero também indicar para você que nós estamos com todas as parashiot anteriores, estão lá no nosso canal, organizados em um único playlist. Temos um playlist das parashiot, temos um playlist dos shiurim semanais, temos um playlist dos shiurim de Shabbat e temos um playlist das prédicas de Shabbat de sexta-feira à noite, que chamamos Meditação Shabbat Shalom. Ok? Todas elas estão organizadas pelo tipo de prédica que ou seja, classificadas e com seus respectivos títulos, ok? Você pode aproveitar e ver esses vídeos e saber um pouco mais de nossa visão. Eu quero começar respondendo uma pergunta que não tem a ver com a Parashá, mas é importante, que me acabaram de me perguntar. Qual é a visão dos Bnei Mashiach sobre Yeshua? É simples. O Rav Yeshua, para nós, é o eleito Mashiach de Israel. Por que nós usamos a palavra eleito? Uma palavra que eu tenho usado já faz 1 ano e pouco. Tenho preferido usar esse termo. O que significa o eleito Mashiach? Alguém que foi eleito, mas que ainda não exerce a sua eleição. Exato. É uma forma de acomodar. Vamos dizer assim, alguém vai dizer, não, mas é para não debater. Não, não é por isso. É uma forma de acomodar, né, ou de melhor compreender o Rav Yeshua dentro da perspectiva messiânica completa. Porque Mashiach é muito mais do que a missão que o Rav Yeshua fez de fato entre nós. A ideia do Mashiach bíblico vai além dessa, não é? E o que foi prometido que voltará para... Exatamente. Então, por que chamamos ele eleito Mashiach? Porque é assim que principalmente Shaul Hachalia o considera. Ok? A sua messianidade, assim como dizem os nossos sábios, o Mashiach, quando chegar, para aqueles que acreditam que ele ainda chegará, ele não tomará de uma só vez toda a sua missão. Ele deverá iniciá-la, anunciá-la, ocultar-se e novamente aparecer para então concluir aquilo que começou, porque a Torá fala que nenhum reino pode ser tomado sem que antes lhe seja proposto a paz. A primeira missão do Rav Yeshua foi anunciar o Malchut HaShamayim, o reino dos céus. Essa palavra aparece mais de 160 vezes no assim chamado Novo Testamento. A palavra reino dos céus. Tudo o que ele falava começava com isso. O Malchut HaShamayim se assemelha a isso. O Malchut HaShamayim é conquistado assim. O Malchut HaShamayim consiste nisso. O Malchut HaShamayim está hoje dentro de vocês. Então o Malchut HaShamayim é uma referência ao reino de Mashiach, é uma referência ao governo de Deus nesse mundo e é uma referência a um estado de espírito dentro de cada um de nós. Ou seja, é uma consciência de quem somos na relação entre Hashem e este mundo. Somos a
canalização, somos o vértice, como costumo usar, somos a ligação entre o sagrado e o profano, entre o Keter e o Malhut, a coroa e o reino. Somos essa ligação, portanto, ao exercermos o caráter divino nesse mundo, estamos trazendo o reino de Deus a este mundo através de cada um de nós, nossa família, nossas comunidades, até que então possamos construir nesse mundo novamente um templo, espiritualmente falando, onde Hashem possa voltar a habitar. Nossa ideia sobre o Rav Yeshua é de que ele iniciou sua missão messiânica com a anunciação do reino de Deus, deixou aqui discípulos e emissários para o continuar representando nesse mundo. Acreditamos que ele continua existindo nesse mundo na pessoa de cada um de nós, que somos todos os seus filhos espirituais, por isso a palavra Binei Mashiach não significa filho dele no sentido como somos filhos de Deus, não, para não confundir. Binei é uma forma de filho no sentido de discípulos, ok? Assim como nos 13 princípios da fé judaica diz que Moshe era pai de todos os profetas posteriores a ele, ok? E esse termo Binei Mashiach vem do capítulo 8 do profeta Isaías, que fala quando quando o profeta mostra Mashiach como dizendo a Hashem, esses são os filhos que me destes neste mundo, e eles são como portentos de Israel, ata a lei e o testemunho aos meus discípulos. Então, a Torá e o testemunho do Mashiach está em nós. E qual é o testemunho de Mashiach? A própria Torá, mas num sentido diferenciado, onde a Torá deixa de ser uma mera regra de vida para se tornar uma experiência de cada um de nós e uma luz para este mundo. Somos recipientes da luz divina através da Torá. Estamos aqui representando o Mashiach nesse mundo. Acreditamos que o Mashiach está oculto, no sentido de não podemos vê-lo, não sabemos para onde Hashem o tenha levado. Não acreditamos que ele esteja no céu, porque isso vai na contramão de tudo que os profetas disseram sobre Mashiach. Para nós, Mashiach é homem. O céu é uma dimensão. O céu não é um lugar. Ele é uma dimensão onde a presença de Hashem habita e onde não há lugar para homem. Ok? Mashiach é homem. Cremos no assim chamado Novo Testamento como um relato, ou seja, ele tem um valor narrativo para nós, não tem valor teológico, porque nossa teologia, nossa ideia sobre Deus se baseia na Torá e nos profetas, a mesma Torá e os mesmos profetas que se baseia os personagens citados no assim chamado Novo Testamento. Oi? Uma biografia. É uma biografia. São 4 biografias, né, que estão ali para nos ajudar a entender. Isso é uma das provas históricas de sua veracidade, porque são narrados em diferentes autores, muito embora a gente saiba que houve ali cópias de um do outro, depois no período seguinte, mas continua tendo um valor histórico para nós. Ok? Tem um livro de crônicas, que eu chamo de um livro de crônicas do Novo Testamento, que é Atos, né? Ele é um livro de crônicas no sentido de que ele conta a trajetória, né? Sob a visão de um cronista, né? Então, existe um personagem oculto ali, que é o narrador, narra a experiência dos apóstolos, a vida deles, e temos uma coletânea de cartas que eram enviadas dos discípulos para com suas comunidades. Tá? Então é isso que é o Novo Testamento. Tá? E se você perguntar para os personagens citados no assim chamado Novo Testamento, para Shaul Hachalia, para Keifa, para Yaakov, para todos nós ali, no que você acredita, ele vai dizer: eu acredito na Torá e nos profetas. Então nós acreditamos nos mesmos textos que os personagens do assim chamado Novo Testamento acreditam. Ok? E não ignoramos, pelo contrário, balizamos nossa interpretação da Torá pela interpretação de nossos sábios. Compreendemos o Rav Yeshua a partir de sua perspectiva baseada na Torá, nos profetas e na interpretação dos nossos sábios sobre o que vem a ser Mashiach. Portanto, para nós, saber quem é Mashiach
é importante, mas mais importante do que isso é saber o que vem a ser Mashiach. Mashiach não é apenas alguém, Mashiach é algo. Ok? Se nós não soubermos o que vem a ser Mashiach, como podemos dizer, esse é Mashiach? Ok? Mas a palavra de Mashiach, ou digamos assim, o convencimento de que Yeshua é Mashiach, não é o nosso papel. Porque para a maioria das pessoas aí fora, a ideia de que Yeshua, ou o Jesus, como ele é pregado aí fora, é o Messias, é uma ideia de senso comum. E como a pregação dos Bnei Mashiach se volta para as nações, especificamente, eu sempre falo isso, tá? Nós consideramos uma arrogância voltar nossa mensagem sobre Mashiach ao povo de Israel, é uma arrogância, porque qualquer malabarismo que se tente fazer no sentido de justificar toda uma trajetória mitológica atribuída a Yeshua será improducente. Só trará problemas. Os nossos rabinos do Rabanim de hoje têm uma posição muito clara com relação ao Novo Testamento. O Novo Testamento não é um assunto judaico. Então, simplesmente não se discute sobre ele. Ok? Não é um procedimento rabínico comum falar contra o Novo Testamento. Pelo contrário. É simplesmente não falar. Ok? No que se refere a Mashiach, sabemos que Mashiach, a seu devido tempo, se revelará a seus irmãos. E que hoje Mashiach deve sim se revelar através de nós mesmos. Dizendo, ata a lei e o testemunho aos seus discípulos, ou seja, nós somos Mashiach nesse mundo, como seus filhos o mostramos, não com palavras, mas com atitudes. Com palavras de elucidação, mas com um tipo de experiência comunal que realmente o reflita e reflita seu ideal nesse mundo. Ok? Nossa principal meta é mostrar às nações o único Deus que existe, o um absoluto, o Deus infinito, o Deus invisível mais real, e revelar o Mashiach escondido por trás do mito. Por isso dizemos que Mashiach está oculto também. Ele está oculto fisicamente porque não o vemos. Que Hashem o ocultou de nós. Da mesma forma como ocultou o profeta Eliyahu. Da mesma forma como ocultou Moshe Rabbeinu. Ele está oculto por trás do personagem criado a seu respeito e que não o representa, de fato. Então, essas duas coisas são coisas que nós esperamos. Revelar Mashiach ao mundo através da nossa experiência e mostrando também o personagem por trás do mito. O personagem real por trás do personagem mitológico. E é isso que mais importa para a gente. Ok? Explicado isso, vamos voltar para a Parashá. E a Parashá não está desconectada desse assunto. Por quê? Parashá Devarim, ela repete tudo o que a Torá falou, não vou dizer a Torá como um todo, mas tudo que foi falado entre Êxodo e Números. Ok? Se nós poderíamos chamar o livro de Devarim de a grande retrospectiva. Sabe? Moshe Rabbeinu, em seus discursos, em seus 4 discursos ali mencionados, ali transcritos, ele começa a contar e a repetir tudo de novo. E a gente pergunta, por quê? Por que Moshe Rabbeinu está preocupado em reprisar ocorrências que são de conhecimento comum? Porque ele estava velho? E porque velho gosta de falar histórias? De ficar repetindo as histórias? É por isso que Moshe Rabbeinu fez isso? Como o vovô Simpson que fica lá contando para os netinhos coisas de quando ele era lá da Segunda Guerra. É por quê? Porque era outra geração. É uma ignorância de nossa parte achar que toda aquela geração tinha pleno conhecimento das ocorrências dos últimos 40 anos. Tanto que ele relembra os principais somente. Exato, ele relembra os principais eventos e ele está falando para uma nova geração.
E o que isso toca a cada um de nós? O que isso nos tem a ver? Tem a ver com a gente. O que isso se refere a gente? Vamos lá. Não todo mundo de uma vez só, cada um de uma vez. Quem sair do lugar eu não chamo. Por isso que é interessante que Vou colocar o microfone aqui, quem chegar primeiro fala. Quem chegar primeiro. Por isso que é interessante que nós sempre tragamos à memória a história realmente como aconteceu e o que ela quis dizer para esta geração, na geração que nós estamos, não somente nós como Birei Mashiach em relação à Torá, mas também em relação a Yeshua. Sim. Ao que foi a verdadeira história, e não o que é contado por aí sobre o Rabi. Ótimo, ótimo. Deu para ouvir aí, pessoal? Samuel, um de vocês acompanha para a gente, se tiver alguma coisa de... O pessoal estiver reclamando do som, se estiver baixo, não dá para ouvir vocês, a gente aumenta o ganho daquele microfone ali. Não seria também, tipo assim, de um grande resumo? É um grande resumo, sim, é um grande resumo também. Mas eu quero mais ideias. O que isso tem a ver com a gente? Diga. Eu acho que, na minha concepção, Pode falar, como Moisés repetiu para aquela geração seguinte que estava acontecendo, também cada sábio, cada geração tem a sua respectiva responsabilidade de passar para a geração presente os ensinamentos. Por isso que tem vários sábios, cada um tem o seu na sua época. Mas, infelizmente, o Rabi Yeshua, também como sábio, ele foi muito, como tem um livro ali, muito marginalizado. Sim, o judeu marginal. Às vezes, para pensar, o que aconteceria que qualquer sábio que Roma também pegasse e fizesse um mito, botasse uma capa. Qualquer um outro sábio, só o Rabi Yeshua que teve essa infelicidade de Roma pegar ele e pegar o nome dele. Talvez se Roma não tivesse pego, o Rabi Yeshua também seria como qualquer um dos outros sábios das gerações passadas. Sim, teria acontecido com qualquer sábio o que aconteceu com o Rabi Yeshua se Roma tivesse escolhido qualquer outro sábio para transformá-lo no que ela transformou. Acho que não deu para ouvir a participação. Não deu para ouvir? Verifica qual dos dois microfones. Vê se está ligado, primeira coisa. E verifica qual dos dois microfones, dois canais representa aquele microfone e aumenta o ganho. Agora estão ouvindo. Estão ouvindo quando você fala. Quando alguém fala ali, não dá para ouvir, você não vai passar. Então, eu tenho que aumentar o ganho daquele microfone ali. Passar o tom. Não o volume, o ganho, tá bom? Para não ficar estourado. Moshe Rabbeinu recebeu a Torá e Hashem transmitiu aos anciões transmitiram aos nossos sábios e até o dia de hoje, para que a gente recebesse e guardasse o original. Moshe Rabbeinu. Para não cair no esquecimento, né? Isso. Ok. Vocês já ouviram falar de um rabino chamado Ribi Muyal? Já ouviram falar? Esse rabino é de Manaus, foi de Manaus, morreu e hoje tornou-se lugar de peregrinação de pessoas que o consideram santo. Não de judeus, pessoas da população manauara que visitam o túmulo dele pedindo milagre. Vocês conhecem? Já ouviram falar desse rabino? Nunca ouviram falar? Foi matéria da revista Morachá uns anos atrás. Tá? Você lembra disso? Raul? Você tem essa revista? Eu vou ler aqui bem rapidinho. O encontro estava marcado para 19 horas de outubro de 2005, por volta das 10 horas, estávamos... É muito longa a matéria.
Enfim, a matéria conta que a revista Morachá, inclusive, encontrou a... Tem uma outra matéria aqui que eu acho que dá mais... Tá aqui. Foi sepultado em Manaus no ano de 1910. Veja, faz 106 anos só. Tá? 106 anos. O Rav Yeshua demorou 4 séculos para ser deificado, né? Ou divinizado. Tá tudo bem? Ele demorou só 100 anos. menos de 100 anos, porque faz muitos anos que ele já é adorado. No cemitério de São João Batista, naquela época, ainda não havia cemitério israelita. Olha a importância de haver um cemitério israelita. Tá? E nem comunidade completamente formada, o que ocorreu após a inauguração da primeira sinagoga em 1925. Do cemitério, 1928. Então, 18 anos depois dele morrer, que foi que teve o cemitério judaico. E do Comitê Israelita do Amazonas, o CIAM, que inclusive hoje tem um sidur próprio, Rabino Isaac Ditch, fantástico, ou Dirre, fantástico, Razan, maravilhoso, que eu adoro o trabalho dele, um CD chamado O Canto Judaico da Amazônia, fantástico. Bom, enfim, continua. Compra. Não vendemos, não vendemos, não é propaganda, nem sei se vende mais, enfim. Cerca de 90 sepulturas judaicas que datam desde aproximadamente 1880. Encontra-se também no cemitério público municipal. Todos esses jazigos foram tornados perpétuos em nome do CIAM. E da mesma forma, frente à dificuldade de trazê-los para o cemitério israelita, na ausência de parentes, procurou perenizar as kefurot, que são esses túmulos, já que neste local as sepulturas que não forem reclamadas em 5 anos são vendidas para os famílias. Ok. Pouco se sabe em Manaus acerca do Rabi Shalom Emanuel Muyal, de bendita memória. Segundo um sobrinho do Rav, chamado Meir Muyal, que reside em Israel, que foi entrevistado pelo correligionário David Salgado Filho, de Manaus, e ali domiciliado, ele veio para a Amazônia em 1908, seguindo instruções do grão-rabino do Marrocos, na época Rabi Rafael Ancaia, de bendita memória, para verificar a situação das centenas de famílias de judeus marroquinos. Desde 1810 para cá, emigraram, os quais eram suas necessidades e possível orientação rabínica que surgisse. A porta da entrada era via Belém do Pará, tal. Só demora para entrar no assunto. Ó. Tá aqui. Por volta de 1980, um outro sobrinho do Rabi chamado Eli Muyal, irmão de Meir Muyal, que era membro do governo de Israel naquela época, solicitou a possibilidade de transferência de sua sepultura. Aqui, vamos ler um pouquinho antes. Pois bem, certamente pelo mérito de seu incansável zelo em oferecer ao rabino uma melhor qualidade de vida em seus últimos momentos, passou a ter o dom de curar enfermos, com distinções musculares, entroses, fraturas e problemas de coluna. Suas mãos operavam curas importantes em doentes que sofrem destes males. Ela, que jamais foi versada nesta área, diziam as pessoas, foi provavelmente abençoada por Deus pelo que fez durante a doença do rabino. Com relação ao Rabi Muyal, o que se viu surgir foi incrível. Não se sabe como se originou, porém sua tumba passou a ser lugar de peregrinação pela população de Manaus, que o chama de o Santo Judeu Milagreiro. Dezenas de placas de agradecimento por graças e curas alcançadas foram afixadas em volta de sua sepultura. E um ponto de referência lendário em Manaus, principalmente para os que sofrem por saúde ou passam por outras dificuldades.
Por volta de 1980, o sobrinho do Rav e tal, enfim. Sabemos que no judaísmo a crença em milagres tem um caráter unicamente divino. As pessoas que passam por este pleno terreno, dependendo de seus méritos. Inúmeras reportagens foram publicadas por importantes jornais dos Estados Unidos, Israel, Canadá, França, entre outros. E a imprensa judaica brasileira em jornais, revistas de televisão, além da imprensa aberta, interessada em divulgar esse caráter místico e inusitado em que se transformou a história do rabino Shalom Emanuel Muyal em Manaus. O que vocês acham disso? Entenderam a situação aqui? Sim. O rabino morreu e virou milagreiro. Pessoas visitam sua tumba. Deu certo aí? Mas então volta. São judeus que vai lá não, visitar? Ou... Católicos. Tá. Católicos. Vão lá para pedir cura. É um grande exemplo do que fizeram com exatamente a mesma coisa. Exatamente a mesma coisa. Tudo que foi feito com o Rav Yeshua começa a ser feito com esse rabino aqui. Se ele tivesse tido mais expressão do que meramente em Manaus, se talvez ele fosse canonizado. Talvez fosse canonizado, ok? Não é de se duvidar que em algum momento a igreja romana queira canonizá-los. Claro, a comunidade judaica não vai permitir tal coisa. Provavelmente não. Mas, assim como o padre Cícero foi canonizado aqui no Nordeste do Brasil, viveu aqui no Nordeste do Brasil, foi canonizado, Madre Teresa está em processo de canonização e outras coisas, essas pessoas tornam-se santas e no fim tornam-se ídolos. Ok? Então não é culpa de quem morre. Não é culpa dessas pessoas terem se tornado divindades. Quem as transformou em divindades? Objetos de culto, né? Hã? Se transformaram em objetos de culto, divindades. Quem transformou essas pessoas em divindades, em objetos de culto, em ídolos, não foram eles mesmos. Foram as gerações seguintes que receberam uma instrução errada de quem eles realmente foram. Precisam colocar sua fé em alguma coisa. Exato. Porque... A sua própria fé, às vezes. E por quê? Claro, isso eu acredito nisso, que essas curas existem, não estou questionando elas, nem a origem delas podemos ficar aqui discutindo dias, mas de fato há essas curas, ok? A questão é, por que o ser humano gosta de emprestar seres humanos para si, transformando eles em deuses? Por que o ser humano gosta de fazer imagens que pareçam-se consigo próprios para transformá-los em deuses? Qual é a grande fixação do ser humano nele mesmo, a ponto de transformar um semelhante a si um deus? Mas isso aconteceu com a serpente. Uhum. Aconteceu com a serpente. Sim. Qual era o objetivo da serpente? De Moshe Rabbeinu. A serpente de bronze? De bronze. Loucura. Era salvar aqueles que para quem as pessoas trazer arrependimento. Né? Trazer arrependimento. Essa é a ideia. É o foco, né? Essa é a ideia aqui. Trazer arrependimento. A consequência do arrependimento era a cura. Quando olhávamos para a serpente, víamos a nossa própria Lashon Hará. Arrependíamos dela e éramos curados. Era trazer techuvá. Qual é o objetivo de Mashiach? Trazer arrependimento. Trazer arrependimento, trazer techuvá. Era isso. Esse dia me perguntaram, na internet me perguntaram onde está escrito que Mashiach deveria trazer remissão de pecados. Está escrito em vários lugares. Em vários lugares. Um deles é no próprio livro do profeta Malaquias, que diz que ele viria como portaça dos lavandeiros, que ele viria para expurgar os pecados da casa de Israel naqueles dias. Vários outros textos vai falar sobre Mashiach como alguém que tiraria o pecado das pessoas. Mas em que sentido ele tiraria o pecado das pessoas? Ele levaria sua geração a uma techuvá verdadeira, uma techuvá genuína, que resultaria no arrependimento, e o arrependimento por si no perdão dos pecados. Esse era o objetivo de Mashiach, ok? Assim como os sábios também, de uma certa forma, eles retiram os pecados das pessoas. Claro, a luz da Torá... Porque eles trazem
trazem as pessoas novamente para a Torá. Exatamente. E esse é o trabalho dos nossos sábios, é o trabalho do Rav Yeshua. E se você for analisar, é a Torá que tira o pecado das pessoas. Sim. É a Torá que... Não, a Torá não tira. Ela redime. Isso. Shaul Hachalia vai dizer, a Torá revela o pecado. Não fosse a lei, não saberíamos que tal coisa é pecado. Mas a lei por si só não consegue salvar ninguém. Por isso que ele fala que a lei não salva. Ele não salva de fato. Luz para os meus olhos e lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos. Eu costumo dizer que a Torá é a luz que se acende para a gente não esbarrar o pé naquele mesmo objeto que estava ali o tempo todo, só que no escuro. Ok? A diferença entre a Torá, uma vida com Torá e uma vida sem Torá, é que uma vida sem Torá é escura. Os obstáculos são os mesmos, só que eu não os vejo. A Torá revela para mim esses obstáculos e me ajuda a fazer diferença entre diamantes e batatas. Daqueles que assistiram a prédica de ontem. Os nossos tipos não entenderam a piada. Hã? As Kartoffeln, em alemão, as batatas de ontem. Kartoffeln? O cara fala alemão. Fala lá. Tem uma coisa interessante. Diga lá. Isso é minha concepção. Quando Moshe entrou na sarça ardente, ele falou assim: quem é você para me falar que está me enviando? Ele chegou e falou assim: eu sou o que sou. Uhum. Ele queria uma coisa concreta. Uhum. Aí Yeshua falar na frente assim: bem-vindos àqueles que não me viram, mas creram. Porque o ser humano tem esse negócio de querer ver para crer. Ele quer palpável. Ele não consegue crer por confiança, e sim por aquilo que ele está vendo. Certo. Entendeu? Assim, na minha concepção, sim, eu acho que é isso. Assim. Eu vou fazer uma pergunta que tem a ver com política, mas não é para levantar a lebre aqui não, tá bom? É só para dar um exemplo. Só segura e acorda. É só para dar um exemplo para vocês entenderem. Porque foi 2002 que o Lula chegou à presidência? 2002. Por que em 2002 o Luiz Inácio subiu à presidência? O que fez com que ele chegasse lá? O que o povo via nele? Se identificava com ele. Pronto. O Luiz Inácio Lula da Silva era um brasileiro pobre que veio do Nordeste, retirante, trabalhou dentro das fábricas. Ele era a imagem do proletário e trabalhador brasileiro que venceu e que veio do Nordeste, de uma classe do Brasil tida por excluída socialmente e economicamente. E ele representava uma grande massa da população, representava a classe nordestina, representava a classe das fábricas, a classe trabalhadora como um todo, a classe sindicalizada. Esse aqui que é da fábrica já falou, eu não me representa. E até nesse comentário eu discordo, porque ele ganhou porque não tinha opção. Pode ser, sim, mas o que o popularizou e o que transformou ele... Dele, né? Passou muito tempo batendo na mesma tecla, Isso. Mas até hoje mesmo, após tudo isso, a figura dele permanece para muitos uma figura intocável. Uma figura quase que divina. É importante dizer que ele não figurava apenas um simples trabalhador. Ele não estava mais desarrumado como antigamente. Ele era aquele que venceu, era aquele que estava acima de todos os outros. Porque na verdade as pessoas não gostam de pessoas perdedoras. Era um exemplo. Enquanto ele estava naquela... Eu não estou dando aqui... Pode ser um loser, Isso, porque ninguém quer alguém fraco na frente de nada. Ok? As pessoas querem alguém que responda por elas, quer alguém que lhes oriente, quer alguém que lhes represente. Elas querem um forte à frente de si. Ou que pelo menos minta bem, né? Tá? Então, o que eu quero dizer? Nós temos a tendência de nos projetarmos em nossas divindades. A boa divindade é aquela que se parece comigo e me compreende. Ou pelo menos aquilo que eu quero ser. Né? Ou aquilo que eu quero ser, ou que represente minha própria fraqueza. Então, Deus tornou-se uma figura por demais abstrata para a sociedade. E ao tornar-se por demais abstrata, é normal que as pessoas busquem coisas menos abstratas. Por quê? Porque não é Hashem que se tornou abstrato,
Nós é que nos distanciamos de sua realidade. A realidade de Hashem tornou-se uma realidade não experienciada por mim. Como a serpente de bronze, né? Era aquilo que era forte, que salvava eles. Isso. Então, vai ser o meu Deus. Então, Ele ficou longe. oi? Ele ficou longe. Não, nós nos distanciamos. Hashem está no mesmo lugar onde sempre teve. Mas nossas kelipot, como eu falei ontem, elas começaram a promover uma separação entre mim e Hashem, a ponto de o mundo de Hashem ser um mundo estranho para mim. Acho que não me lembro se foi o senhor que disse, mas quanto mais mitzvah você cumpre, mais perto você chega. Isso. Quanto menos mitzvah você deixa de cumprir, mais você afasta. Exatamente. E o cumprimento de uma mitzvah, diz os nossos sábios, leva ao cumprimento de mais mitzvot. O descumprimento de uma determinada mitzvah leva ao descumprimento de mais Ao mitzvot. afastamento. O afastamento. Em outras palavras, quanto mais frio você está, mais frio você ficará. Quanto mais quente você está, mais quente você se tornará. Ok? Alguém perguntou aqui, nesse viés que Yeshua disse, eu sou, é problemas do Novo Testamento ou tem de fato uma mensagem aí? Não tem mensagem alguma. As pessoas viram. Eu coloquei uma má interpretação, Ravel. Ele falou assim, mas qual a mensagem contida? Não tem mensagem Ele citou nenhuma. o Salmo 82, disse, vós sois Deus, e disse, eu disse, vós sois Deus e filhos do Altíssimo, todos vós. Essa é a mensagem? Não é a questão De novo, é aquele velho erro de enxergarmos nos textos aquilo que trazemos conosco. É o problema. da má interpretação. A má interpretação ela tem uma origem. Eu trago comigo uma interpretação pré-existente. Eu quero ver. Eu vejo, Você já vem nem com uma- sempre, você nem já vem sempre com uma- você vê o que quer ver. Muitas vezes você vem vê com uma o que- pré-concepção de uma algo. pré-concepção. Você enxerga o mundo a partir de uma lente E que te deram desde que você era criança. Então você vê a partir de uma lente. E pelo que eu me lembro, essa passagem diz é o contrário. Diz assim que... Antes que Abraão existisse, não sei se é essa parte. é essa parte que complica. Bota um ponto aí e já muda todo o contexto. Ele pode estar falando. Não, não vou pro ponto em lugar nenhum. Deixa do jeito que tá bem ruim. Não, mas Tá ruim o negócio. Não, tá ruim, o cara quer piorar. O negócio de ficar colocando ponto a meu bel prazer, não, deixa que os outros põem. São coisas perigosas. Muito perigoso, né? Eu sou. Esses dias alguém mandou assim. Eu não vou falar mais. O cara tirou um ponto. Bom, enfim. Ele só Não, falou, não estou tentando justificar uma deidade, longe Não, de mim, eu sei que não. mas quero saber o contra-argumento. Mas então, de fato, o que quer dizer? O Gustavo pergunta, então. Mas... Gustavo. Não, esse já é o outro. O Gustavo perguntou, então, de fato, o que quer dizer? Que esse Javier, também que é do Goiás, é 62, está perguntando sobre essas coisas. Né? Bom, em primeiro lugar, não é o tema hoje, mas em primeiro lugar é o seguinte. Eu vim de uma crença onde se Unicista. Unicista. Então, se eu sentasse com a pessoa, muito difícil de não sair convencido de que Jesus era Deus. Ou não apenas Deus, mas o próprio Deus. Não, ele é Deus. Entendeu? E baseado só em cima desses certos... Bem, ele falou retoricamente, tá? É Deus da versão que ele pregava antes. Né? Sim, então baseado Meu Deus do céu, não fala assim. Corta essa parte, coloca na internet. Então, baseado em, tipo assim... O cara quer me complicar. São versículos... Não, Tô igual por brincando isso que eu já com você. falei, é a minha crença antiga. A crença antiga. Né? A crença antiga. Então, elas são fé que se baseiam em cima de alguns versículos, que você pega algo para justificar aquilo que você está tentando colocar para a pessoa. E poderia até dizer para esse Javier que tem mais algum versículo que eu poderia citar para ele. Que dá mais argumento para ele Dá mais ainda. argumento para ele ainda. É por isso que para nós, eu vou dizer isso definitivamente, Novo Testamento não é teologia. Novo Testamento é narrativa. Ok? Porque senão você pegar lá 1 João 5,20, Pronto, o cara vai esse é o entender. verdadeiro Deus e a vida eterna. Acabou. Exatamente, vai pegar João 1, no princípio era o verbo era Deus, pronto, é Deus. Né? Ele vai pegar Filipenses que fala subsistindo na forma de Deus. E sendo igual a Deus, não teve por usurpação. Tem igual a Deus, não sei por usurpação, sei igual a Deus, assumindo a forma de servo. Eu vou te dar um monte de outros textos que vai ajudar você a acreditar nisso.
Você vai escolher com que texto vai ficar. Agora, Mas ao mesmo tempo você vai encontrar vários outros textos onde o próprio Shaul Hachalia, por exemplo, fala: para nós há um só Deus, né? Para nós há um só Deus. E há um só. Aí ele fala mediador, mas tem que entender essa palavra, né? No sentido de nos mostrar a Shem. Na verdade, estou tentando te retirar a visão unicista. É isso que eu estou falando, porque eu percebi pelas citações dele. A gente não é forçando a visão unicista. Não, estou dando argumento. Foi perguntado ao próprio Yeshua, né? Qual é o mandamento? Ele disse, o eterno não sei o eterno. Ok, o Shema Israel, ele respondeu. Então, a primeira coisa que a pessoa tem que entender é o seguinte: eu vou te dar todos os textos que defendem sua posição e vou te perguntar: com quem você quer ficar? Com a Torá, com os profetas, ou você quer ficar com o Novo Testamento trabalhado durante séculos e séculos pela Igreja Romana? então você tem que escolher. A questão dele, o que pode ajudar esse Haver também a entender muitas coisas, é se ele estudar sobre o Sabélio. Sobre Sabélios. Entendeu? Sabélio. Sabélio. Tinha um vizinho que chamava Sabélio. É um egípcio que, em meados dos anos de 217, que não aceitava a Trindade, e aí unificou-se então a Trindade para colocar na pessoa de Jesus transformou-se numa triunidade. Isso. Então, ele criou o patripassionismo, enfim. Histórias eclesiásticas. Né? Quem criou todas as histórias. Aquele que subsiste Deus numa pessoa e tal, para tentar encaixar a crença, né, que ele não aceitava. Então, se o Saber quiser pesquisar a respeito de Sabélio, a crença em Sabélio, ele vai entender. Sabélio. Tá? Então ele vai entender. Sabélio. Digita no Google, Sabélio. Ele vai entender o que realmente o Novo Testamento hoje é uma inserção dessas questões. Ok. Bom, gente, a questão aqui não é a divindade de Yeshua, porque ela não existe. A gente não discute divindade de Mashiach, porque Mashiach não é divino. É uma coisa que a gente nem quer saber. Ele entrou nesse não, mas acabou entrando por quê? Qual é o porquê? O processo de divinização de Mashiach é um processo apóstata. É um processo imperial romano. Não é um processo bíblico. Mashiach não é Deus, Mashiach não é divino, Mashiach não é filho de uma virgem. Ok? Acho que ela está caindo gradativamente ali, viu, Jacob? Está baixando a lente gradativamente. Eu estou aqui dar uma apertinha. E o povo tá gostando. O povo está gostando do debate. Eles gostam. O negócio que eles gostam é o tal do debate. Aproveitando o debate. Não aproveitando nada. Peraí. Vamos ter a Paraxá para brincar aqui. Vamos brincar de Paraxá? Vocês estão querendo brincar de outra coisa. Debater a Paraxá. Sabe onde a confusão está? Sinceramente, se você pega as cartas de Pedro, dos outros emissários que estavam com Yeshua, e pegar não tem essa confusão. Mas as cartas de Paulo... Não vem mexer com o meu amigo Paulo. Deixa o Shaul lá no cantinho dele, não é culpado de nada. Se tem um cara injustiçado, depois de Yeshua, é o tal do Shaul, coitado do Shaul. Eu tenho um vídeo nosso, o Shaul ou injustiçado, tá bom? Porque ele era um homem temente a Deus, um Hassidi, tá? Um Sadik, ele era um fariseu, ok? Criado por fariseus, um grande homem, tá? Que pelo contrário, eu vejo nele a grande chave. Isso. Tá? Eu vejo nele a grande chave. Se você encontrar nele, ele que fala, para nós há um só Deus. Aí ele fala um só mediador, no sentido da nova aliança. O Mashiach, homem, ele deixa bem claro isso. Tá? Colocaram coisas na boca do pobre do Paulo lá. Entendeu? Colocaram vírgulas e pontos, né? E colocaram palavras. Assim, bota o ponto ali. É simples, vai e põe um ponto. Bom, enfim. O que esse processo tem a ver com Moshe Rabbeinu, tem a ver com a Parashá de Devarim, porque Moshe se preocupou em contar a verdade para aquela geração. A primeira geração que saiu do Egito viveu aquela realidade. A segunda geração que entrou na terra de Israel não viu e precisava ser esclarecida sobre os eventos que a antecederam.
Há duas gerações de Mashiach. A geração do primeiro século e a geração dos últimos dias. Que eu não vou dizer de último século para não ficar dizendo que esse é o último século que a gente... Não, eu não faço esse tipo de previsão, tá? Messianilógica, para não dizer meteorológica. Eu não faço previsões desse gênero, tá? As duas gerações, nós sempre comparamos, né? A ideia de Binei Mashiach, nós comparamos com os filhos de Yosef no Egito, o filho mais velho e o filho mais novo, né? Menashe, o filho mais velho, Efraim, o filho mais novo. No entanto, abençoamos que seja como Efraim e Menashe, ok? E não ao contrário. Por quê? Porque Jacob inverteu suas mãos e disse: o menor será maior, ok? Por quê? Era um ensino de humildade? Não, Jacob viu. Jacob sabia todo o futuro de Israel. Deus revelou para ele lá em Betel, naquela pedra. Tanto que quando ele chamou os filhos, ele falou: vem aqui e eu vos direi o que acontecerá nos últimos dias. Ele não abençoou baseado numa percepção humana. Deus revelou a ele toda a história de Israel. Então ele sabia que Efraim seria maior do que Menashe. Tanto que a tribo de Efraim é muito citada na Bíblia, e a tribo de Menashe praticamente desaparece. Tá? E por quê? Mas qual aí agora é a hora de dar sentido místico para isso. Qual o sentido oculto disso? Qual geração era mais meritória? A segunda geração de Moshe ou a primeira geração de Moshe? Cada um a seu Você tempo. acha que a primeira é mais meritória? Cada um a seu tempo. Cada um a seu tempo. Hã? Foi a época que viveu tudo aquilo, eles passaram por tudo aquilo. Quem passou? Perderam, mas passaram. Hã? Perderam, mas passaram. Se era mais meritória, por que ela não entrou? Porque perdeu. Não, mas aí não tem mérito nenhum. Tem os méritos de ter tido os méritos. Tem os méritos de ter tentado. Ah, mas ele quis contar. O mérito de ter tentado. Tá, mas Os ele deméritos quis não contar. anulam os méritos, anulam. Não anulam os méritos, mas de certa forma te tira. Tem as consequências. Mas a questão aqui não é quem tem mais demérito, é quem tem mais mérito. Ele quis contar de volta para tipo, alertar essa geração, aquela geração antiga viu tudo isso aí e não conseguiram entrar. E a geração nova? E ele está tentando alertar essa mesma geração, fazendo uma comparação. Se você seguir aquele caminho lá, você vai ter esse... Bateu na trave, é quase isso. O que ele estava dizendo para aquela geração é: vocês não viram nada e acreditaram. Eles viram tudo e não entraram na terra. Entendi. Então, nesse caso, o demérito. Essa é a questão do mérito e do demérito. Eu acho que eles tiveram. Então mérito não dá para você comparar, por exemplo, hoje o pessoal é complicado, o pessoal quer enfiar o Yeshua na goela do povo. Que é o quê? Yeshua na goela do povo judeu hoje, como se o povo judeu tivesse a obrigação de acreditar no que a gente está dizendo. Como se tivesse a obrigação de realmente acreditar que o Yeshua e Jesus são pessoas diferentes, são coisas diferentes. Não tem nenhum dever de acreditar em absolutamente nada. Para o povo de Israel, Jesus é uma coisa muito simples. É o motivo pelo qual milhões de judeus foram mortos, exterminados, perseguidos, queimados. É o Deus do gentil, ou pendurado, como alguns costumam chamar. É o Deus pendurado. Essas duas gerações aqui, acho que uma teve o mérito de sair. Que a gente também sair ou ser tirada? Aquela geração saiu ou foi tirada? Todo mundo saiu? Não, diz que muita gente. Os nossos sábios chegam a dizer que apenas 1/5 saiu. Não, eles foram não de uma. Não foi tirada, saiu. Saiu ou foi tirada? Bem, saiu à força ou saiu por livre e espontânea pressão? Os dois. Por quê? Queria sair aquela geração? Eles queriam. Não, eu só acho igual. Mas não tem túmulo no Egito para outra vez. Dois dias depois o cara está só que existe uma diferença entre você querer algo e depois você ver que aquilo não era o que você queria. Acaba a consequência. Entendeu? Então, tipo assim, eles queriam sair pelo sofrimento da ocasião.
Mas não contavam com o sofrimento que viria Só que depois, tipo assim, astúcia. é o que acontece com a gente hoje. Às vezes você toma uma determinada decisão devido à sua ocasião momentânea. Só que não, né? É aquele eu quero, mas só que não. Né? Você toma uma decisão devido à sua ocasião momentânea. E dali 1 mês, 2 meses, você se arrepende daquela decisão que você tomou. Uhum. Então por que eu fiz isso? Por quê? Porque de repente você não estava preparado para aquilo. Porque é caro. Entendeu? E o preço que você paga. Porque é caro. Porque uma das traduções da palavra liberdade é preço. Entendeu? Porque tudo tem preço. Então a questão de ter reclamado, eu não vejo isso como um demérito, vamos dizer assim. Eu vejo isso como pessoas normais. Poxa vida, por que nós tivemos que clamar por isso e agora tem a consequência aqui pra gente? Ótimo. Só que se eles também não tivessem méritos, a gente tinha deixado eles morrerem. Não teria? Não sei. Talvez não. Talvez não. Há um outro lado dessa questão. Quem Hashem me livrou do Egito? Quem era o quinto que saiu? Não. Moisés. Hashem livrou do Egito a geração que nasceria daquela, de fato. E o quê? A geração que nasceria daquela. Daquela. Deus tinha um plano de liberdade e de colocação na terra de Israel para a geração que nascesse no deserto ou saísse lá numa idade suficientemente jovem para não se deixar contaminar por aquela mentalidade escravista que eles traziam em si. Então veja, eu não estou dizendo que aquela geração do deserto não tinha mérito, a geração do Egito não tinha mérito a ponto de, por exemplo, estar arriscado no livro da vida. Não é isso que eu disse, que Deus me livre. Ali estavam todos os nossos ancestrais, todo o mérito de Israel ao ser livrado do Egito, ainda que o mérito seja o do arrependimento, porque fala que lá eles clamaram. Isso já dá a eles todo o mérito de terem clamado. Dá todos eu vou dizer centenas, mas todo o tempo em que eles ficaram escravos no Egito, apanhando, por si só já lhes deu mérito. O mérito do sofrimento é um mérito que ninguém consegue tirar de você. O mérito do sofrimento, eles trazem consigo a sua memória. Tudo que eles fizeram ao longo do processo do deserto, os tirou o mérito para entrar na terra. Mas nada conseguiu superar o sofrimento deles. E aí nós vemos um contrabalanceamento. Uma prova disso foi Josué e Caleb. Sim, mas só um minutinho, deixa eu terminar o pensamento. A prova desse balanceamento é que a geração do deserto não viu e entrou, mas também não apanhou. Também não apanhou no Egito. Então uma coisa acaba equilibrando a outra. Justamente essa contaminação é que, no caso, eles estavam contaminados demais para poder entrar na Terra Prometida. Isso me lembra também a questão da necessidade do reino messiânico, antes de vir o Olam Rabá. Sim. Porque justamente precisa tirar as pessoas que estão no início recebendo isso e estão contaminadas para que venha o novo. Precisam ser purificadas. Também as que estão lá não vão ter sofrido, mas as que sofreram antes voltarão no Olam Rabá, né? Sim, exatamente. A humanidade terá a oportunidade de mostrar quem é durante o Miketz Yamin, durante o reino de Mashiach. Por isso será necessário que nós, juntamente com Mashiach, possamos estar preparando esse caminho. E aí a pergunta, Shimuel, a questão aqui é a seguinte: aquela geração clamava por redenção. Essa geração clama por redenção. Mas até que ponto estamos preparados para a redenção? Queremos de fato a redenção? Queremos pagar o preço da redenção? Ou ou romantizamos a redenção a ponto de imaginar algo que na verdade não é real? Aquilo que perguntaram na semana passada, né? O que é a redenção? A redenção é voltarmos a ser aquilo que nascemos para ser. Só que aí haverá um preço. Essa é a ideia da redenção. É ter de volta a nossa essência original. Isso é redimir alguma coisa. Sim, mas quando eu me refiro à redenção nesse caso me refiro ao reino de Mashiach. Queremos de fato o reino de Mashiach? E haverá um preço, veremos pessoas queridas sendo morrendo por causa do pecado da transgressão que está impregnado nelas. A questão é, estamos preparados também para sofrer os dias de tormenta que antecedem uma redenção? Porque haverá dor, né? Claro. Ou enfim, o que eu quero dizer é, Parashá de Devarim, o livro inteiro de Devarim é um epitáfio.
Tá? Um epitáfio é uma inscrição de lápide. O livro de Devarim inteiro é um epitáfio, é uma inscrição de lápide. É o discurso de Moshe antes de morrer. Aqui jaz o que ocorreu. Né? Aqui jaz, exatamente, aqui jaz Moshe Rabbeinu, eis aqui sua história. Uma autobiografia. E Moshe Rabbeinu está dizendo a uma geração nova. Portanto, hoje, o que eu vejo que tem a maior relevância desse texto para nós hoje é perceber de que essa geração, a geração que estamos vivendo hoje, é a segunda geração de Mashiach. A primeira geração de Mashiach ouviu. Era uma geração oprimida por Roma, era uma geração que não tinha ninguém por eles, era uma geração de sacerdotes corruptos, era uma geração profanada, qual a palavra que a gente sempre usa? Assimilada pela cultura greco-romana, forte, assediada por toda aquela temática hipnotizadora da cultura romana, e que de repente vê surgir uma palavra completamente diferente, de um segmento que nasce na Galileia e gradativamente se torna famoso. Quando não havia Facebook, não havia YouTube, não havia WhatsApp, não havia... Jornal, televisão, nem Pokémon Go. Eles estavam... O que deu de mensagem sobre o Pokémon Go essa semana? Pastor, rabino, todo mundo inventou uma mensagem pro Pokémon Go. Coitadinho, só um joguinho. Ah, não é. É muito mais do que um joguinho. Mas deixa isso para outro momento. É coisa do cão. Não, é muito mais do que isso. Muito mais do que isso. Pokémon Go é uma grande oportunidade de entendermos o que significa hoje a humanidade, de fato, e qual é o propósito de Deus para a presente geração. Esqueça Pokémon enquanto jogo. Pense em Pokémon enquanto tradução de uma sociedade vigente. Mas vamos falar disso em outro momento. Também vou fazer minha própria Pokémon Go. O que mais preocupa é que enquanto a gente trabalha para sustentar os aposentados, beleza. Agora a geração que vai nos sustentar está caçando Pokémon. Esse é o problema. Vivemos numa geração de celulares inteligentes e uma sociedade burra. Tá bom? Mas vamos falar disso em outro momento. Quem costuma dizer que essa comentário estão dizendo muito é um que disse foi Einstein, né? E quando Sim. Einstein disse que a sociedade seria burra nos últimos dias. Mas uma sociedade burra, mas altamente com um amplo acesso a uma informação que pode ser encontrada em qualquer lugar. Nenhuma geração é tão bem informada sobre si mesma e sobre sua história do que essa. Nenhuma. Portanto, essa é a geração de Devarim. E o que significa Devarim? Palavras. Pois é, o Jackson colocou aqui, cada geração repara um erro do passado. É o processo da peneira, como diz Piquet Avô. Só que aí eu faço... Não é o processo da peneira, é o processo da redenção. Porque se for peneira, daí vai só os melhores dos melhores. Não é essa a ideia da redenção. É o Sadiquim do Sadiquim. A ideia é redimir. Mas quando a gente vê a geração que está hoje em dia indo para o Pokémon Go, entendeu? Acha que é a geração que vai estar remindo o seu passado, os seus antepassados, então tem que ser os melhores dessa geração. Mais ou menos. Mais ou menos. Porque se você volta... Se a gente não preparar nossos filhos para ser melhor do que a geração que eles fazem parte, eles não vão remir ninguém. Com toda certeza. Mas volta 2000 anos atrás e você não vai encontrar uma sociedade mais ou menos promíscua, mais ou menos burra. Volta para 2000 anos atrás, volta para a Grécia, volta para Roma, e você vai ver que a alienação só mudou de nome. São importantes, mas eram filósofos, pensadores, estavam em cima do pensamento. Quantos filósofos existem, vamos chamar de panteão,
um panteão de filósofos. Chega o quê? A 50 filósofos? Eu acho que mais. Chega a 100, então? Aí você pega a sociedade grega inteira e você vai ver que, embora seja uma sociedade que se eternizou na boca de seus filósofos, não de fato representava a filosofia de seus filósofos. Eles eram uma geração decadente como é a de hoje. Veja, nós somos a humanidade, eu falei isso semana passada, a humanidade... Ela está num ciclo, né? Ela está num ciclo e os seres humanos estão apenas reinterpretando a mesma peça teatral de 6.000 anos atrás. Ok? A mesma peça teatral. Nós estamos reinterpretando, apenas isso. Terminamos um outro casting vem, interpreta de novo e nada mais do que isso. Mudamos os artistas, os personagens continuam os mesmos. O Pokémon GO de hoje eram os gladiadores da Grécia e da Roma. Eram as mesmas coisas. Somos como nossos pais. Somos como nossos pais. Em termos, né? Porque a gente tem que fazer o melhor para poder retificar a eles. Claro. A diferença entre a sociedade de hoje e a sociedade daquela época, por isso eu chamo de sociedade Devarim, vou chamar assim, geração Devarim, porque é a geração das palavras. Nenhuma geração disse tanto e ouviu tantas palavras como a geração de hoje. E eu não preciso mais nem de uma editora para editar um livro. Eu posso colocar num blog e na internet. Esse auge eu tenho visto, assim, tenho observado, é de uns 10 anos, mais ou menos. Porque até a internet ficar popular e rápida, como nos dias de hoje, era tudo ainda ficava assim só nos... não sei, acho que esses dias eu vi um religioso citar de forma, na minha opinião, bem pobre a interpretação que se deu a isso, quando Daniel fala que nos últimos dias a ciência se multiplicaria. Bom, Daniel não estava falando de ciência tecnológica. A palavra ciência estava falando de conhecimento. Ele fala que nos últimos dias o conhecimento se multiplicaria. Em outros textos proféticos vai dizer que o conhecimento do Senhor estaria por toda a terra. Então, que conhecimento é esse? É o conhecimento de Deus. A sociedade de hoje, a geração de hoje, é uma geração indesculpável diante de tudo que está sendo dado a ela enquanto informação. Bom ou ruim, né? Bom e ruim. Hoje, há 15 anos atrás, dizer que o Messias não era Deus era uma coisa inusitada. Hoje, nem os que dizem isso acreditam mais totalmente nessa história. Porque está tão popularizada na internet essa situação que não vê quem não quer. A geração que se nega a compreender a verdade de hoje se assemelha à geração de Moshe Rabbeinu, que apesar de ter visto tantas coisas, tornaram-se inaptas para conquistar a terra de Israel, porque os Nefilim eram maiores do que eles. Fala aqui dos Nefilim. Não deu para falar um monte de coisa que a Paraxá tinha interessante. Os Nefilim eram gigantes, que é citado na quinta aliada dessa Paraxá amplamente. Moshe confessa nessa Paraxá que de fato a terra tinha gigantes. E ele descreve a cama do rei de Og, do rei de Baxã, como tendo quatro côvados. 9 côvados. Como tendo 9 côvados. Eu confundi o 4. Dá 4,5 metros de cama. Uma cama de ferro de 4,5 metros de comprimento e 2 metros e tanto de largura. Tá? É assim que Moshe descreve. Então Moshe confessa, tinha sim gigantes, mas Hashem entregou ele nas nossas mãos. Né? Quem são os gigantes? Quem são os gigantes de hoje? São vários. Bill Gates. Sim, são vários. Metaforicamente falando, eu poderia chamar um monte de coisa de gigantes. Mas hoje, os gigantes que estão sendo derrubados são gigantes teológicos, crenças há muito tempo inculcadas na mente das pessoas, que são verdadeiros gigantes diante delas, mas que agora, cada vez mais, os gigantes, estamos vendo como eles realmente são, que os gigantes não passam de moinhos de vento, como na história do Dom Quixote de La Mancha. Era uma loucura que nos acometia, que nos fazia ver moinhos de vento como gigantes, cavalos, cachorros como dragões. Ok? Veja lá. Então, esse assunto que eu queria
só dos gigantes, há achados aí, russos até, né? De esqueletos de até 6 metros. Aí tá contando 4,5 metros. Aqui está dizendo 4,5 metros. Mas, enfim, eu não quero, essas questões são muito interessantes. Eu falei nos áudios essa semana. Inclusive russos, né? Sim. Esse russo que achou esqueletos, né? Esqueletos, né? Não, sim. Mas tem uns... Enfim, o que eu quero dizer é o seguinte. Eu falei no áudio essa semana sobre isso. Falei sobre os Nefilim. Falei que é uma raça que se excluiu, né? Que se extinguiu, né? Enfim, para achar de hoje não tem nada a ver com aquilo que eu falei durante a semana nos áudios. Nada. Eu quero terminar dizendo o seguinte: a geração Devarim, a geração das palavras, que é a geração de hoje, ela é indesculpável diante do que ela está sendo colocada. E nós temos, assim como Moshe Rabbeinu esclareceu os detalhes que estão omitidos de Êxodo, detalhes omitidos em Levítico, detalhes omitidos em Números, Moshe deu muitos detalhes que não foram falados em nenhum outro lugar da Torá. Também nós somos responsáveis por dar a essas gerações detalhes que não lhe foram contados. Eu sempre digo, qualquer coisa, qualquer história tem pelo menos 3 lados. O lado dos amigos, o lado dos inimigos e o lado neutro da história. Se ganharam, existe... se perderam, né? Exato. Então tem o lado que os cristãos contam sobre Jesus, tem os lados que o povo judeu entende sobre Yeshua, e tem o Yeshua. E contar os detalhes, em mostrar e revelar os detalhes de uma história mal contada é fundamental. Yeshua é a história mais mal contada da humanidade e que transformou a humanidade toda numa grande presa de uma grande mentira. Então a religião imperial é uma grande mentira, contada sob o fundamento de uma pequena verdade, onde foi apenas revelado um pouquinho e transformado numa grande mentira. E como a gente sabe que uma substância com 99% de açúcar e 1% de veneno mata, então não podemos ter veneno nessa substância. Tá? Daí voltamos à pergunta inicial: o que é que Deuteronômio e Devarim tinha a ver com o nosso momento atual como Bnei Mashiach? Sim. Né, que eu tinha respondido, o pessoal não ouviu. Não ouviu. Diga então, te responde de novo. Justamente falando de que nós estamos fazendo o papel do livro de Deuteronômio. Exato. Somos a geração da palavra. Somos. E devemos também ser a geração da palavra, falando e trazendo a verdade como era no tempo de Yeshua, né? Quem era realmente Yeshua. Moshe teve que recontar tudo o que aconteceu para mostrar quem foi Moshe e quem foi o povo de Israel durante esse tempo. Uma outra preocupação de Moshe era não deixar que aquela geração ali tornasse-se refém de que seus pais contaram para ele. Moshe é um cara que foi lá, encheu nosso saco lá no Egito, fez um monte de coisa, fez a gente sofrer nesse deserto. A gente era para estar lá no Egito hoje. Entendeu? Moshe tem essa preocupação de contar a sua versão da história sobre ele mesmo. Nós temos a incumbência de mostrar a história real de Yeshua. Exatamente. De Rav Yeshua. Ele quis contar e, tipo assim, botar os pingos nos is. Exato. Aconteceu dessa maneira, porque se ele não fizesse isso, pessoas iam começar a reclamar com histórias que aconteceram no deserto. Do teu modo de contar, de ver. E outra coisa, ele volta a ensinar algumas coisas. Ele reforça. Ele retoma ensinamentos que foram perdidos. Por exemplo, ao longo de 40 anos eles não foram circuncidados no deserto. É dito o texto. Isso ficou para Yehoshua. Depois circuncidar eles quando eles entraram na terra. Ok? Mas ok. Somos a geração da palavra. Não dá mais tempo, já passamos 10 minutos do nosso horário. Eu posso só um minuto. Se for bem um minutinho, eu deixo. Sabe o que eu acho? Assim, no meu exemplo, cada um de nós, assim, querendo ou não, a gente foi mostrado, Deus foi revelado a nós. No meu caso, eu fui numa igreja, errado, ou o que for, eu lá dentro, o Senhor se revelou, isso aí, sai disso aí, que, entendeu? Querendo ou não, a gente foi chamado como Jacó. Estou passando fome aqui, vamos lá no Egito, atrás de mantimento. Sim. E lá ele encontrou quem? Yosef. Entendeu? Querendo ou não, Yeshua, do jeito que eles falam, ou certo ou errado,
Por isso dizemos que o Mashiach está em Edom, porque de fato o Mashiach não está nas palavras dos nossos sábios. Hoje, Mashiach está em Roma, mas interpretado corretamente, não por Roma. Então nós somos filhos de uma... Quando eu digo assim, antigamente, há um ano atrás eu falei, isso me causou um choque, que eu disse que nós somos filhos de Mashiach com a meretriz. Porque de fato somos a meretriz de Roma, que representa a meretriz, com o falso Messias que ela criou, mas hoje nós conhecemos quem é nosso pai de verdade, e não apenas uma foto contada pela mãe que se separou do pai. Entendeu? Nós temos hoje, antes nós sabíamos quem era o nosso pai pela boca da meretriz que nos criou. Hoje nós sabemos quem é ele, porque hoje nós o compreendemos por trás desse mito todo. E essa é uma grande coisa. Somos a geração que não viu, mas entende. Na verdade, Yeshua não está em nossos pais, mas no ensino de nossos pais. Mas o ensino de Yeshua está no ensino sim, de nossos exatamente. pais. Exatamente. Ah, sim, com certeza. A alma de Mashiach está na Hassidut. Não tenho dúvida. Uma coisa que passou despercebida e eu queria comentar é o primeiro retorno à Terra. Uhum. Eu não sei se o Egito pode chamar de Galut. A Galut? Não, a Galut é o deserto, vamos dizer assim. Tá, mas não sei se pode chamar uma de fiasco. Sim. Pode chamar. Pode. Mas é o primeiro relato do retorno à Terra. Sim, foi a primeira aliá feita pelo povo judeu. Foi a primeira aliá. A primeira subida à terra de Israel mencionada na passa despercebido, só as duas mais conhecidas, a babilônica e depois a de 70, né? Que são as mais conhecidas, mas essa é a primeira. Ou seja, estamos vivendo o grande êxodo, voltando para a terra que era nossa, voltando para a nossa verdadeira essência. É isso. Não dá mais tempo de falar mais um monte de coisa, tá bom? Mas é isso, a gente volta na parte da tarde com o Shur do Shabbat. Lembrando que hoje é 9 de Av, então na parte da tarde nós vamos falar algumas coisas sobre isso. Shalom lekulam, shalom sadikim.